Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Office Script. Essa é a aula de número 19 da minha playlist de Office Script aqui no YouTube. Você já tem mais de 15 horas de conteúdo disponível aqui no YouTube a respeito desse conteúdo. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos de seleção de workbook e métodos de seleção de planilhas. Na aula passada, se você não assistiu, vai aparecer um card aqui na parte superior da tela. Você vai poder encontrar informações de como associar o seu script a botões para fazer a manipulação e a navegação pelas planilhas. Mas pode ter ficado algumas dúvidas a respeito dos métodos de seleção e uso das planilhas da sua pasta de trabalho. A aula de hoje é justamente feita para que você possa ter essa visão. Vamos lá? Estou agora com a janela do Google Chrome aberta com uma pasta de trabalho nova no Excel Online. Nós vamos automatizá-la. Vamos clicar e gerar um novo script. Estamos na guia Automatizar. E vou deixar também o link de uma live para você aqui nos cards na parte superior, para que você possa visualizar a aula que eu gravei sobre os conceitos fundamentais do Office Script e por que o botão Automatizar aparece para alguns e para outros ainda não. Vamos renomear esse nosso script para 19, porque esta é a nossa aula 19 do Office Scripts. Deixa eu colocar no começo dela o símbolo da trilha ou do hashtag. Note que ele não permite colocar esse símbolo, então deixe-me deletá-lo. Vivendo e aprendendo. Nosso código ele é bem simples, pois nós temos uma pasta de trabalho. Vamos ignorar. Nós temos uma pasta de trabalho e essa pasta de trabalho ela já está sendo mapeada numa variável chamada workbook e ela está sendo associada ao nosso namespace Excel Script e ao objeto, workbook. Nesse caso, ao invés de ficar escrevendo sempre workbook no meu código, eu gostaria de fazer diferente. Eu gostaria de usar duas letras apenas e não um conjunto de letras como workbook. Vamos definir que a nossa variável WB vai ser a minha workbook. Se nós então digitarmos agora na linha de baixo WB e colocarmos o ponto, nós vamos ver todos os métodos e todos os procedimentos do objeto workbook. Feito o mapeamento do nosso workbook, nós vamos agora definir uma variável para manipular a nossa planilha. Então, WS vai ser igual a WB, que é a nossa workbook, ponto, get worksheet. O método get worksheet permite pegar uma planilha específica. E o método get active worksheet permite capturar a planilha ativa. Quando der um Enter, a nossa variável WS vai se referenciar à planilha ativa em questão. E para selecioná-la em qualquer ponto do nosso código, você pode usar o ws.activate. O ws.activate ativará a planilha padrão. Só que nesse caso, esse conjunto de comandos, o segundo é redundante. Por quê? Porque como a variável anterior, o mapeamento da variável estará pegando a planilha ativa, então sempre nós vamos ativar a própria planilha que já é ativa. Se eu definir a plan2 vai ser definida como a variável WS e é ela que será ativada na sequência. Bom, para fazer uma alteração disso, podemos mudar a forma com que nós selecionamos as nossas planilhas dentro da pasta de trabalho. Então eu vou colocar aqui uma observação, que é a // métodos de seleção. Nós vamos começar fazendo o seguinte, WB, que é a nossa variável da workbook, ponto, get worksheet. Agora sim, nós vamos usar o nosso método get worksheet para poder extrair ou capturar uma das planilhas. Abrindo aspas, vou passar aqui plan1 como sendo a planilha que eu quero capturar. Para isso, eu posso dar o activate. Dessa forma, nós vamos selecionar a nossa planilha automaticamente. Vamos fazer um teste. Aqui, inclusive, nós temos aqui um problema, Esse activate ele precisa dos parênteses para funcionar. Se nós executarmos o nosso código agora, veja que estamos com a plan2 selecionada. Vou salvar o meu script e logo na sequência nós vamos executá-lo. E ao executar, você vai ver que a nossa planilha 1 vai ser selecionada. Então agora estamos com a plan1 selecionada. Esse método selecionou automaticamente a planilha. Eu poderia ter usado, antes disso, o comando let, ou melhor, let não porque a variável já está criada.
eu poderia usar ws igual e vou colocar aqui essa nossa instrução. Vou dar um delete e vou apagar o ponto activate. Eu vou definir essa nossa variável ws como sendo a nossa planilha ativa. E aí sim eu vou colocar o ws.activate. Vamos salvar o script e vamos verificar se ele vai rodar. Vou voltar para plan 2 e agora, executando o código, nós vamos perceber se ele vai dar certo. Pronto, observe que nós selecionamos a plan 1 novamente. Então eu posso, uma vez que a variável já está criada, redefini-la para a nossa planilha. E aí sim, o comando de ativação vai funcionar perfeitamente, pois nós temos mapeado uma planilha específica da nossa pasta de trabalho. Há alguns métodos que nós não temos normalmente, né, no VBA. Se eu não me engano, tá? Posso ter falado alguma besteira agora, mas vamos lá. wb.get first worksheet. Esse método ele vai capturar a primeira planilha do nosso conjunto, da nossa coleção de planilhas. .activate. Vamos trocar isso aqui para plan 2, para que a plan 2 fique ativa na linha de cima. E na sequência, com a execução desse comando, nós vamos selecionar a nossa primeira planilha ativa. Pedir para executar e você vai ver que a plan 1 continua aqui. Mesmo que eu troque, o último comando executado vai ser o get first worksheet e é ela que vai ser selecionada. Da mesma forma, podemos selecionar. Eu vou adicionar mais uma planilha aqui agora. Vou chamá-la de plan 3. Vou dar um OK e vou trocar a sua posição. Da mesma forma que nós temos o método getFirstWorksheet, eu também tenho um chamado getLastWorksheet. E nesse método eu posso ativar a minha última planilha com o activate. Então estamos com a plan 1 selecionada. Vou salvar o meu script e dessa vez vou executá-lo. Note que assim que eu executo o meu script, a planilha que vai ser selecionada é a plan 3. Então nós podemos usar o first e o get last worksheet para poder manipular também as nossas planilhas. Quantas planilhas nós temos na nossa pasta de trabalho? Então podemos fazer a contagem de planilhas de uma forma bem simples também, utilizando o Office Script. Vamos usar o console para isso, console.log. Vamos colocar aqui uma mensagem total de planilhas. E nós vamos colocar aqui um concatenador. E eu vou usar o comando wb, né, que é o nosso conjunto de planilhas, que é a minha workbook, .get worksheets. É um método que retorna toda a nossa coleção de planilhas. .length, length de tamanho. Vou executar o nosso código agora, ele vai ser executado completamente e no final vai ser aberta uma janela. Nós temos 3 planilhas na nossa pasta de trabalho. Vou colocar uns 2 pontos e um espacinho apenas para afastar o 3 do texto planilhas. Nós não conseguimos usar o método wb.getWorksheets e passar um número como se fosse o índice. A instrução getWorksheets ela representa uma coleção de planilhas associadas a essa pasta de trabalho. Então se eu tentar fazer isso aqui, ó, .activate, você vai ver que o método activate não existe. Eu não consigo capturar pelo número de índice como fazemos no VBA. Mas existe um método que permite a você capturar o ID de uma planilha. E aí sim, pelo ID nós conseguimos navegar para ela. Observe o comando console.log. Vou abrir aspas e vou escrever ID da planilha. 2 pontos. E eu vou concatenar isso aqui com a nossa variável ws, que é a nossa worksheet, ponto, existe um método chamado getID. O método getID, ele retorna o ID ou o ID da nossa planilha. E novamente, ao executar o nosso código, depois do salvamento do script, observem a nossa região do console. Nós temos 2 saídas e a segunda saída é o ID único da nossa planilha. É esse código. O que eu vou fazer é capturar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha área de console. Isso ainda é um pouquinho trabalhoso, né? Trabalhar com essa região pequena de desenvolvimento, então eu vou dar um Ctrl C. E na sequência nós vamos fazer a seleção da nossa planilha pelo seu ID.
Lembre-se que a nossa planilha WS ela foi definida anteriormente como sendo a nossa Plan 2. E eu estou com a Plan 3 selecionada. O que nós vamos fazer é usar a workbook wb.get worksheet. Então o método getWorksheet no singular permite a você passar uma key, que é uma string. E essa aqui pode ser o nome ou o ID da worksheet. Ele não pede o uso do índice. Percebam que não dá para colocar o número da planilha aqui também. Então, entre aspas, como é uma string, vou abrir aspas e vou colar aquele código do ID com as chaves, inclusive. .activate. A partir desse momento, vou salvar o meu script e vou executá-lo. Quando nós executamos o nosso código, você vai perceber que a última ação é justamente selecionar a nossa planilha 2, cujo ID é esse que foi capturado. Então, se você precisar capturar planilhas por ID, capturar por nome, fica mais simples. E, basicamente, esse ID é como se fosse o nome interno do VBA da sua planilha. Podemos trocar o nome, deixa eu até tentar fazer isso aqui, para ver se vai dar certo. Eu vou chamar de planilha 2x. Eu vou trocar agora 2x e vou pedir para que ele execute novamente essa planilha ou esse nosso código para ver se ele vai manter o ID da planilha. Vou executar. Lembre-se, nós trocamos o nome dela. O comando tradicional de mudança de nome daria errado, porque ele não conseguiria localizar a nossa planilha 2. Mas observe que quando nós fizemos isso, o número do ID foi mantido. Ele é igual ao anterior. Então ele substitui aquele nome interno que nós temos na nossa planilha do VBA. Muito bem, essa é a aula que eu me propus a gravar para vocês sobre os métodos de seleção das planilhas do Excel. Muito bem, essa foi a aula de hoje, onde eu expliquei um pouquinho sobre os métodos de seleção das planilhas no Office Script. Se você quer mais detalhes, no meu curso, lá no meu portal, no cursos.alessandrotrovato.com.br, você vai encontrar mais exemplos e muito mais técnicas de como você pode explorar e utilizar os recursos de planilhas. Inclusive, há rotinas lá que ensinam como você transferir dados entre planilhas, entre workbooks. Então, tem uma série de atividades lá que você pode utilizar dentro do curso. Espero ter gostado dessa aula. Não se esqueça, curta esse vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais. Grande abraço, nos vemos então nos nossos próximos encontros. Até lá!